Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A última parte do verso 13 nos diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar esta noite. Sobre essa sinergia divina e humana que existe na nossa salvação. Primeiro, irmãos, como o Juarez orou, nós precisamos entender claramente que a nossa salvação, ela aparece na Bíblia em 3 tempos distintos. Ela aparece no passado, no presente e no futuro. No que se refere ao passado, a palavra de Deus diz assim em Efésios 1:8: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Também ela aparece no presente, nos dizendo que estamos sendo salvos. E no futuro, como diz em Romanos capítulo 8, seremos salvos. Haverá a redenção do nosso corpo. Então nosso Deus nos salvará completamente. Então nós precisamos estar claros disso, porque muitas vezes nós lemos na palavra de Deus trechos que há uma condição para a nossa salvação. E se há uma condição para a nossa salvação, alguma coisa que nós temos que fazer para sermos salvos, não está se tratando da salvação eterna de Deus. Da salvação que foi efetuada pelo próprio Deus. Mas está se tratando de um processo que agora o Espírito Santo está fazendo em nós, que se chama santificação. Com respeito à nossa salvação eterna, e quando a Bíblia usa essa expressão no passado, ela está se tratando da nossa justificação. Agora, no presente, o Senhor está nos santificando. E no futuro nós seremos glorificados. Então essa salvação tão grande de Deus, ela tem esses 3 estágios. No passado nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. No presente estamos sendo salvos. E essa salvação no presente é a salvação da nossa alma. Que, como Israel disse na semana passada, ela requer de nós esforço. Requer de nós que nós tomemos a nossa cruz e sigamos a Jesus Cristo. Neguemos o nosso eu e trabalhemos em prol da nossa salvação. E no futuro, quando o Senhor transformar o nosso corpo de humilhação no corpo semelhante ao da sua glória, então nós seremos salvos. Amém? O Senhor nos salvará completamente. O Senhor já salvou o nosso espírito, o Senhor está salvando a nossa alma, e o Senhor completará a sua obra, salvando o nosso corpo, nos presenteando com um corpo glorificado. Então, de que salvação esse texto trata quando diz desenvolvei a vossa salvação? Há um trabalho envolvido aqui. Se há um trabalho envolvido, com certeza esse texto está tratando da salvação da nossa alma e do processo de santificação. Hoje, por não entendermos bem a Escritura, muitas vezes irmãos dizem assim, e é uma verdade pela metade, eles dizem, somos santos. Não é verdade? A palavra de Deus afirma que nós somos santos. Paulo, ao escrever a carta aos irmãos em Éfeso, ele diz aos santos e fiéis que se encontram em Éfeso. Mas a palavra de Deus diz que estamos sendo santificados pelo Espírito de Deus.
E a nossa pergunta deve ser: somos santos ou estamos sendo santificados? Essas duas coisas são verdades. Amém? Nós vivemos num processo, num período, digamos assim, intermediário, entre o que Deus começou a fazer em nós e aquilo que Ele vai concluir na sua segunda vinda. Amém? Em Cristo, tudo o que precisamos já está disponível. Está provisto para nós em Cristo todas estas coisas, e em Cristo nós somos santos. E todos nós agora, nesse tempo presente, vivemos o que muitos irmãos dizem entre o agora, o já e o ainda não. Amém? E essas duas coisas são verdades, parecem estar em contraposição, mas são verdades. E se nós não cuidarmos, nós vamos afirmar uma delas em detrimento da outra. Você vai poder dizer assim: eu já sou santo. E esse mecanismo vai ser em você um meio de anestesiar a sua consciência contra o pecado. E você nunca vai exercer aquela luta que o livro de Hebreus diz: na nossa luta contra o pecado, ainda não resistimos até o sangue. Então há uma luta contra o pecado presente agora em todos nós. Há uma batalha. Amém? Em Cristo verdadeiramente somos santos. E se nós lermos Romanos 8,30, ele diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Precisamos olhar para nós mesmos e perguntar: já temos um corpo glorificado? Me parece que não, né? Parece que todos nós estamos envelhecendo e há sinais da morte pelo pecado nos nossos corpos. E os nossos corpos são corpos mortais. Então esse processo de glorificação ainda não aconteceu conosco. Mas Deus disse que aos que de antemão, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quando fomos glorificados, irmãos? Quando Cristo foi glorificado. Ele assegurou esse direito e assegurou esse decreto para todos nós. Todo salvo será glorificado. Amém? Então nós temos essa realidade em Cristo, e isso é independente de quanto desta realidade nós experimentamos. É verdade em Cristo. Nós precisamos declarar como verdade. Amém? Mas ao mesmo tempo a Escritura também diz que nós estamos sendo santificados pelo Espírito. E esse processo é quando o Espírito, como aquele óleo da santa unção, toma tudo que Cristo conquistou através da sua vida terrena, através da sua morte, através da sua ressurreição, e aplica a nós, nos transformando à semelhança de Jesus Cristo. Porque esse é o propósito de Deus, que Ele tenha muitos filhos semelhantes ao Filho dele, pessoas maduras, amadurecidas. E esse processo na Bíblia chama-se santificação. E é do processo de santificação que esse texto que nós lemos está tratando. E é interessante porque nesse processo de santificação há sim participação do homem. Há uma participação responsável do homem. E a igreja está na tentativa de conciliar essa verdade entre o poder de Deus, como diz o verso 13, que opera em nós, e a nossa responsabilidade de trabalhar em prol da nossa santificação, que aqui é dito salvação. Amém? Que salvação nós estamos tratando aqui? Da nossa salvação da alma, que é a nossa santificação. E quando vai acontecer o final dela? Quando o Senhor vier. A Bíblia diz: chegando ao fim da vossa fé, ou ao objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 de Pedro 1,9. Amém? O objetivo final da nossa fé é que nós sejamos moldados completamente e transformados no caráter de Cristo. Veja que controvérsia aparente que Paulo levanta aqui. Desenvolvei a vossa salvação com temor
e tremor. Responsabilidade humana. Porque é Deus quem opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Soberania de Deus, poder de Deus. São duas coisas aparentemente contraditórias. Porque se você que está operando a sua salvação, onde entra Deus na história? E se é Deus que está trabalhando em você, onde entra a sua responsabilidade na história? E faz 2000 anos, pelo menos, que a igreja está tentando conciliar essas duas verdades. A responsabilidade humana e a soberania divina. A responsabilidade humana e o poder de Deus. Amém? A verdade, irmãos, aqui é uma coisa que não há conciliação. Que nós devemos sempre fazê-las andar juntas e nunca enfatizar uma em detrimento da outra. O maior erro que acontece é quando nós pegamos algo na palavra de Deus e nós enfatizamos tanto um ponto que esquecemos os outros. Isso acontece quando nós estudamos sobre Deus, por exemplo. Existem muitas pessoas que falam que Deus é amor, como a Bíblia fala em 1 João 4,8, 1 João 4,16. Só que eles enfatizam tanto essa realidade, que Deus é amor, que chega a um ponto nessa ênfase que começa-se a perder de vista as outras verdades a respeito de Deus. Deus é justiça, Deus é soberano, Deus é bem-aventurança absoluta, e Ele não é conivente com o pecado, Deus é santo, Ele não tolera o mal. Muitas vezes o nosso conceito de amor é tolerar as coisas erradas. Amém? E quando nós vamos estudar sobre Deus, nós temos que ter tudo isso em vista, tudo que Deus é. E quando enfatizamos alguma coisa, alguma verdade bíblica, provavelmente, se nós não tivermos cuidado, vamos estar trabalhando em detrimento de outras. Então, muitas vezes, quando nós enfatizamos a responsabilidade do homem trabalhar, nós esquecemos que toda a nossa capacidade vem de Deus. E muitas vezes nós enfatizamos tanto que Deus trabalha em nós, que nós viramos pessoas preguiçosas, que não estamos preocupados com a nossa melhora diante de Deus. Estamos esperando quietos e pacientes em Deus, e não fazemos nada a respeito disso. Amém? E esse movimento na história da igreja, de esperar em Deus, e só Deus que faz, e deixa que Deus faça, deixemos Deus e Deus faz, chamou-se quietismo. E um dos grupos mais proeminentes nesse movimento se chamavam os Quakers, que eram irmãos sérios, mas que viram uma parte da verdade. Que Deus trabalha. O problema é que quando eles enfatizavam que o oleiro trabalha no vaso, e que o vaso precisa só deixar que ele seja moldado pelo oleiro, e que o vaso nada pode fazer, mas só deixar que o oleiro trabalhe nele, eles perdiam de vista outra verdade bíblica, que é as inquirições, as injunções que a palavra de Deus nos faz. Ela nos dá mandamentos, ordens, para que sejamos obedientes. Ela exige coisas de nós. Amém? Então esse movimento do quietismo foi uma coisa boa até a metade. Amém? Em contraposição a isso, apareceram os irmãos que chamavam-se pietistas, que enfatizavam a santificação, a responsabilidade do homem fugir do pecado, a responsabilidade do homem trabalhar, buscar ser santo, fugir da aparência do mal, mas em detrimento, muitas vezes, de que há o Deus que trabalha em nós. Então, um movimento que faz com que nós, pela força do nosso braço, trabalhemos em prol da nossa santificação, vai tornar a gente legalista,
com espírito de julgamento, soberbo, não dependente de Deus, confiante demais em nós mesmos, hipócritas. Amém? Então essas duas partes não podem andar separadas. Amém, irmãos? Tanto a responsabilidade humana, quanto a soberania de Deus e o poder de Deus. E a pergunta é, como é que Paulo reconcilia essas verdades? E o professor John Stott, ele, num livro chamado Cristianismo Equilibrado, ele diz que Paulo não reconcilia essas verdades. Paulo é como alguém que gosta de andar com um pé em cada polo e ao mesmo tempo. É o que ele faz nesses dois versículos aqui. Amém? No versículo 12, é claro que ele chama a atenção dos irmãos à obediência, a trabalhar ativamente, e ordena a eles, porque desenvolver aqui é um verbo que está no imperativo, é uma ordem. Ele ordena a eles desenvolverem a sua salvação. Mas no próximo versículo ele diz, porque é Deus quem opera em vós. Mas se é Deus que opera em nós, onde entramos nessa história? Ele não está preocupado com isso. E se ele não se preocupou com isso, irmãos, nós devemos ter cuidado com a nossa tentativa humana e racional de tentar enfatizar uma verdade, esquecendo a outra. Amém? Ou tentar reconciliar essas duas coisas, porque estas duas coisas são como dois trilhos. Amém? Cada um trilho, em que a nossa vida cristã anda em cima. Nossa vida cristã é como um trem, e essas duas verdades como dois trilhos, onde o trem anda em cima. E nós vamos ver, só para nós vermos como ele não se preocupa em reconciliar essas coisas, mas tem sempre elas em mente. Vamos olhar alguns textos, por exemplo, antes de entrarmos nesse. 2 de Pedro 1:3. Nos é dito assim, em 2 de Pedro 1:3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Essa é a parte provisional. Pelo seu divino poder nos foram dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nos foram dadas, já são nossas. Mas parece que Paulo não se importa em dizer para eles assim, então, por isso mesmo, vós, empenhando toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, conhecimento, com o conhecimento, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E em quem essas coisas não existem, é cego, vendo só o que está perto, esquecido das purificações dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E diz, pois, desta maneira, será amplamente suprida a vossa entrada, esse é o resultado, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o capítulo 1, verso 3 e 4, irmãos, Paulo está falando, olha o que Deus fez. Deus nos doou
todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Já nos foram dadas pelo seu divino poder. Amém? Essa provisão já existe. E quando ele chega no verso 5, ele diz: por isso mesmo, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Amém? Essa é a nossa responsabilidade. Ele não se preocupou em tentar conciliar as duas coisas. Amém? Ele estava ciente que essas duas coisas existem. E nós precisamos entender bem isso. 1 Coríntios 15 também, verso 10, nos diz assim: porque pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Amém? Por isso que depois, no capítulo 6 de 2 Coríntios, ele pode dizer que ele é embaixador de Cristo e aconselha eles a não tornarem a graça de Deus vã nas suas vidas. Então, Deus nos concedeu a graça, ou seja, Deus nos concedeu todo o poder, toda a capacidade. E o que depende de nós, continua o texto, antes trabalhei muito mais do que todos eles. E no que se refere a ele, ele diz: mas, porém, não eu. A graça de Deus. E daí ele fala assim: comigo. Não sem eu. Eu sou um cooperador da graça de Deus. Deus me concedeu a sua graça. Deus me concedeu o seu poder. Toda a capacidade. Essa capacidade, nela mesma tem tudo que eu preciso para vencer. Mas Paulo diz que ele mesmo, por causa dessa graça, ele trabalha. E trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. E no que diz respeito a ele, esse texto é muito lindo, irmãos. Porque se você olhar com olhos humanos aqui, você vai ver a luta de Paulo entre o poder de Deus que opera nele e a responsabilidade da qual ele nunca fugiu. Como se caminhando juntas, parece que em uma aparente contraposição entre uma e outra. Essas duas verdades. Ele fala: eu trabalhei, mas não foi eu, foi a graça. Mas não foi só a graça, foi a graça de Deus comigo, juntamente comigo. Isso é uma sinergia divino-humana. E isso nós precisamos estar cientes no que diz respeito à nossa salvação. Por exemplo, Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que a si mesmo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele vive a vida pela vida do Filho de Deus. Agora, quando você pega esse texto e junta com Colossenses 1:28, por exemplo, na qual ele diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. E diz: para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. De novo, ele não está preocupado em reconciliar essas duas verdades, mas ele sempre vai usá-las juntas. Amém? Tiago 4:7 também diz: sujeitai-vos a Deus. Só isso? Resistir ao diabo. Amém? Se nós formos para o Antigo Testamento, nós podemos encontrar um exemplo desta graça de Deus que trabalha eficientemente nos crentes e que você poderia dizer assim: a graça
é a capacidade que Deus nos dá, na qual Ele traz de volta a nossa responsabilidade para respondermos responsavelmente a Ele. Deus traz de volta pela sua graça a nossa responsabilidade perdida, para que agora, pela graça, nós verdadeiramente sejamos capazes de responder a Deus responsavelmente. Amém? Agora nós respondemos a Deus responsavelmente e nós trabalhamos cooperando com essa energia proveniente de Deus em nós, em prol da nossa santificação. A nossa parte nessa história. Como se exemplifica isso no Antigo Testamento? Quando o povo está diante do mar e Moisés fala para o povo assim: hoje vereis a salvação de Deus e jamais vereis de novo os egípcios. Essa é a provisão de Deus. Deus está salvando o povo. Amém? No próximo verso, lá no capítulo 14 do livro de Êxodo, depois do próximo verso, capítulo 14, verso 15 e 16, é dito no mesmo parágrafo, no próximo verso, diz assim: por que está exclamando? Diga ao povo que marche. Deus ia salvar o povo. Amém? Deus salvou o povo. E qual era a parte do povo? Marche. E tu, Moisés, por que está orando? Pega o cajado e divide o mar. Amém? Qual era a responsabilidade de Moisés, irmãos? Quem ia abrir o mar? Deus. Qual era o poder que abriu o mar? O poder de Deus. Qual era a responsabilidade de Moisés? Obedecer responsavelmente à ordem de Deus. E qual foi a ação que Moisés executou? Ele tocou o mar com o cajado e o mar se abriu. Foi Moisés que abriu o mar? Não podemos dizer isso. Mas Moisés trabalhou naquele momento juntamente com Deus, podemos afirmar isso. Responsavelmente. Ele teve sua parte. Amém? Quando eles vão entrar na terra de Canaã, em Josué, a Bíblia diz assim no capítulo 1, verso 3, eu vos dou a terra. Onde colocarem a planta do vosso pé, vos é dado como herança. Eu vos dou a terra, poder de Deus, capacidade de Deus. Responsabilidade dos homens, coloque o pé nela. E muitas vezes os jovens não conseguem entender isso, amém? Então Josué pega aqueles jovens quando está matando o gigante, e diz assim para ele: põe o pé na cabeça do gigante. Daí o jovem: não, põe o pé na cabeça do gigante. Qual era a responsabilidade daqueles jovens? Obedecer a Deus, trabalhar. Amém? Quando o Senhor vai levantar o paralítico, quem levanta é o paralítico? Mas Jesus parece estar brincando com ele: levanta-te. E o que ele faz em fé? Ele se levanta. Amém? E nós vamos nos apropriando dessa realidade bíblica quando nós andamos pela fé. Amém? Isso não diz respeito a nós. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Isso não é nenhum esforço somente nosso, unicamente nosso. Amém? É Deus nos dando de volta a responsabilidade, nos fazendo capazes, e não está brincando conosco. Ele realmente espera que nós desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. Amém? E essas duas verdades, elas se encontram na Escritura, não estão em contraposição, mesmo que apareça que estão. E se você enfatizar muito uma, você vai trabalhar em detrimento da outra, com certeza. Isso tem acontecido muito na história da igreja. Amém? Tem irmãos que chegam ao absurdo de dizer assim: levante a sua mão. Quando você levanta a sua mão,
eles dizem a próxima frase: você só levantou a mão porque Deus quis. Como se fôssemos bonecos. Como se não tivéssemos vontade. Como se Deus fosse arbitrário e não respeitasse e não esperasse a nossa resposta. E talvez muitos de nós que, quando olhamos para a nossa vida, nós vemos que poderíamos estar muito adiante na fé, descobrimos que não é culpa de Deus estarmos tão atrasados. Descobrimos que a culpa é que não temos exercido a nossa responsabilidade, respondendo responsavelmente à capacidade que Deus nos deu. E por isso nós estamos na situação que estamos. Não por culpa de Deus, porque se você enfatizar que só Deus opera em você, opera, você vai dizer que a sua falta de resposta e obediência a Deus tem sido a operação de Deus em você. E isso não é verdade. Amém? E se você enfatizar que você está então trabalhando pela força do próprio braço para a sua própria salvação, você está esquecendo o que Paulo disse em 2 Coríntios 3, toda a nossa capacidade vem de Deus. Não sabemos nada por nós mesmos. Tudo vem de Deus. E sempre quando nós olhamos esta cara da moeda, nós precisamos olhar a outra. Como Paulo faz no mesmo texto, sem nenhuma dificuldade, amém? Ele não tentou fazer nenhum conceito do que era a responsabilidade humana, para depois já vir com o poder de Deus que opera neles eficientemente e que neles faz tanto querer como realizar. Gálatas 5:25 nos diz assim: se vivemos no Espírito, essa é a vida de Deus em nós, a vida divina. Agora, onde é que está a responsabilidade? Andemos também no Espírito. Qual é a nossa responsabilidade, irmãos? Andar no Espírito. Então, para tudo que nós fazemos como cristãos, aliás, para tudo que nós fazemos na nossa vida, precisamos de energia. Você precisa de energia para falar, para andar, para pensar, para estudar. E na sua vida cristã, também você precisa desta energia. Esta energia vem de Deus. É experimentada por nós através da nossa união com Deus pela fé. Como diz Romanos 1:17. E às vezes nós pensamos que esse texto só diz respeito à nossa salvação, né? Quando nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Porque lá diz assim, visto que a justiça de Deus... Vou ler o texto aqui, para não parafrasear. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse texto, ele descreve duas coisas da nossa vida. Que nós recebemos a vida pela fé e nós vivemos pela fé. Então, como nós experimentamos essa realidade em Deus? Pela fé. O justo experimenta toda essa provisão que vem de Deus pela fé. O justo recebe vida e vive pela fé. Vive em união com Cristo. Amém? Como nós podemos experimentar tudo isso? Vivendo em união com o nosso Senhor. Agora nós vamos entrar no texto do capítulo 2, verso 12 de Filipenses. Vamos dar uma olhada sobre ele. Capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Assim, pois, ou assim então, talvez esteja na sua tradução, Filipenses 2:12. Assim, pois, ou assim então. Esse pois, irmãos, ou então,
está remetendo a nós o texto que veio antes. Então, nós podemos dizer que nós desenvolvemos a nossa salvação compreendendo o exemplo de Cristo. Do capítulo 2, versos 5 a 8, nós encontramos o exemplo de Cristo. O exemplo de alguém que nós vimos há 15 dias atrás, que mesmo existindo em forma de Deus, sendo coexistente, coigual, consubstancial com o Pai, não se apegou às suas prerrogativas como Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu sobre si a forma humana, tornou-se um servo. Amém? E nós aprendemos com o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus colocou o outro na frente do seu eu. E nós devemos fazer o mesmo. E nós devemos ser servos uns dos outros. Nós devemos estar preocupados com o bem do nosso próximo. E assim nós vamos avançar, compreendendo o que Cristo fez e seguindo os seus passos. Amém? E foi obediente até a morte. E a pior morte, a morte de cruz. E nós desenvolvemos a nossa salvação compreendendo o exemplo de Cristo. Assim, pois, e a próxima frase diz assim: amados meus. E Paulo não está sendo gentil aqui, irmãos. Nós precisamos também, para desenvolver a nossa salvação, entender que somos amados. Que Deus nos amou. Que nós temos um Deus que não é como aqueles ídolos falsos, aqueles deuses gregos, que as pessoas sempre estão sacrificando a eles para apaziguar a sua ira. Nós não temos esse Deus, nós temos um Deus que nos ama. Porque nos ama, Ele deseja ter um relacionamento conosco. E nós somos amados por Ele. Nós somos amados por Ele e Ele deu o seu próprio Filho por amor de nós. E Paulo está usando esse amor de Cristo, como ele usa no capítulo 1 de Filipenses, verso 8, as ternas misericórdias de Cristo. É isso que ele está falando, que sente pelos irmãos. É para isso que ele apela. E é isso que nós precisamos entender para avançar no crescimento rumo à maturidade, desenvolver a nossa salvação, compreender que somos amados, que é o amor que edifica, que é o amor que nos faz avançar, que é o amor que traz crescimento. Capítulo 8 de 1 Coríntios diz que o conhecimento ensoberbece, o amor edifica. Então, quando nós vamos apelar para alguém, que nós vemos que há alguma coisa que precisa ser melhorada, como esposa, filhos, irmãos, avançarem, pedirmos, suplicarmos, exortarmos alguém, apelamos em nome do amor. Como ele fez com Tito, aliás, como ele fez com Filemão, quando ele vai pedir para Filemão soltar Onésimo, ele diz assim para Filemão: bem que eu podia ordenar-te, mas eu prefiro pedir-te em nome do amor. Apelar em nome do amor. O amor realmente é uma coisa que nós precisamos entender muito bem. Amém? E nós sempre precisamos tomar esse caminho. E colocar essa posição na frente, muitas vezes, da nossa obstinação por dizer a verdade para alguém. Sem sabedoria. A Bíblia fala em Eclesiastes 8,4 que o sábio sabe o tempo e o modo de todas as coisas. Ele sabe lidar com todas as situações e em todos os seus caminhos ele coloca o amor na frente. Ele não coloca o amor em detrimento da verdade. Mas ele sempre fala a verdade com um espírito de mansidão, com um espírito de caridade. Porque ele sabe que é dessa forma que edifica-se. Senão é só soberba, orgulho. É como se nós tivéssemos um filtro para passarmos tudo o que fazemos.
Amém? E talvez nós mataríamos alguém se só disséssemos a verdade sem amor. Mas então nós apelamos para o amor e nós entendemos que Deus nos amou. E nós usamos esse amor de Deus para os nossos semelhantes. Falamos com amor. Seguimos a verdade em amor. Amém? Não usamos a verdade em detrimento do amor, nem se falarmos a verdade sem amor, é legalismo. E se amarmos, entre aspas, sem a verdade, somos sentimentalistas. Mas não demonstramos o verdadeiro amor. O verdadeiro amor fala a verdade, mas sempre com esse filtro, amém? Assim, pois, esse é o exemplo de Cristo. Nós precisamos aprender. Amados meus, precisamos também aprender e compreender o quanto o Senhor nos ama e como devemos amar-nos uns aos outros. E como isso é o meio pelo qual nós falamos, nos expressamos. Amém? Por isso que Paulo diz que mostraria para eles um caminho mais excelente. O caminho do amor. Continuando o verso, ele diz assim: como sempre obedecestes. Então, para desenvolvermos a nossa salvação, também precisamos compreender a obediência. E para compreender a obediência, e essa palavra obedecestes, ela é formada de duas raízes. A primeira diz respeito a colocar-se abaixo, e a segunda, ouvir. Ou seja, essa palavra significa colocar-se no que foi ouvido. De fato, como sempre obedecesse, vai sempre nos levar às palavras de Deus que estão contidas nas Escrituras, nas quais nós temos que nos submeter. Sempre obedecer. Para isso vai nos levar aonde, irmãos? Vai nos levar a buscar, aprender sobre as Escrituras. Buscar os mandamentos de Deus para nos colocarmos abaixo deles, em obediência. Então precisamos, para desenvolver a nossa salvação, compreender a obediência. Compreender que tão logo ouvimos, nos submetemos. Você já viu como é diferente no mundo hoje? Quanto ouvimos e ouvimos e ouvimos e ouvimos e não obedecemos? E a Bíblia diz, irmãos, que quem faz isso está pecando. 4,17 de Tiago diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Então, ou você peca por ação, ou você peca por omissão, mas você está pecando se não está obedecendo a Deus. Até para os judeus mais antigos, o fato de não obedecer é sinônimo de não conhecer. Porque para eles não havia como conhecer a Deus, conhecer algo que Deus disse, sendo Deus, não obedecê-lo. Mesmo que hoje no nosso mundo e em nossas vidas mesmo, nós vemos isso com muita verdade. Nós ouvimos, mas não nos submetemos à verdade. Amém? O próprio Evangelho é a proclamação da verdade para que os homens obedeçam. Paulo disse em Romanos 1,5, que por intermédio de quem viemos a receber esta graça e apostolado por amor do seu nome, ele diz, para a obediência por fé entre todos os gentios. Paulo proclamava a verdade, e essa verdade requeria obediência. Quando era proclamado o Evangelho, então o receber o Evangelho era a obediência à palavra de Deus. Desde o começo, amém? Então o Senhor vai nos revelando mais e mais dele, e cada vez que ele vai nos revelando, nós vamos obedecendo. Existe um comentarista que diz que o melhor comentário bíblico se reduz ou se resume nessa palavra, obedecer. A melhor maneira de entender a Bíblia é desejar obedecer. Então desenvolvemos a nossa salvação em obediência. Compreendendo a obediência. Compreendendo que
E isso vai nos levar às Escrituras, amém? Vai nos levar a querer conhecer o que Deus disse para nos submetermos. E nós temos essa oportunidade porque elas estão nas nossas mãos, amém, irmãos? Toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. E além dela, nós temos o Espírito para nos iluminar. E por isso nós vamos para o próximo passo. Paulo diz assim: como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Porque muitos desses irmãos, vejamos a igreja em Filipos, foi formada pelo apóstolo Paulo. Não existiu nenhum outro mestre como ele, salvo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior mestre do cristianismo. Amém? As suas cartas se tornaram escrituras, 13 delas se tornaram escrituras. Eles tiveram a oportunidade de tê-lo com eles, os ensinando. E muitas vezes, irmãos, nós, quando temos pessoas que nos ajudam com a palavra, nos eximimos da nossa responsabilidade. Então, o próximo ponto é desenvolver a nossa salvação, compreendendo a nossa responsabilidade e os nossos recursos pessoais. Como sempre obedecestes, e ele diz, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Talvez eles podiam dizer assim, bom, agora temos que esperar Paulo voltar para avançar na fé. E Paulo está mostrando a milhares de quilômetros para eles que a fé e o crescimento, o desenvolver da sua salvação, requer responsabilidade deles, requer que eles saibam que eles têm responsabilidade para com isso, mesmo que o líder deles espiritual, como era Paulo, não esteja presente. Amém? Imagina se todos nós soubéssemos disso, né, em verdade. Que todos nós somos responsáveis pelo nosso crescimento. Todos nós possuímos o Espírito de Deus e não devemos depender dos outros para avançar. Ainda que sim, precisamos da igreja, mas, em última análise, nós temos o Espírito. Amém? Então, nós sim, nos amamos, nos admoestamos, nos exortamos, nos ensinamos, mas nós temos o Espírito. E nós temos responsabilidade. Não podemos colocar a responsabilidade nossa sobre os ombros de uns. A responsabilidade do nosso crescimento é nossa. Por isso que Paulo fala, como sempre obedecestes, não só na minha presença. Amém? Ou seja, vocês têm responsabilidade com isso. Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então nós compreendemos o exemplo de Cristo, compreendemos que somos amados, compreendemos que devemos obedecer, amém? Compreendemos que temos responsabilidade e possuímos recursos que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu sua palavra, o Senhor nos deu seu Espírito. E agora nós chegamos no ponto-chave desta passagem que diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós precisamos ver, irmãos, que hoje o que mais falta na igreja é o temor que é devido a Deus. Por isso eu gostaria de começar exatamente com essa frase. Temor e tremor. Quantas vezes você já ouviu alguém chamando Deus de amorzinho, dizendo que vai beijar os seus pés e abraçá-lo, colocar o seu ombro sobre ele, deitar no seu colo? Os ministérios ditos de intimidade com Deus, mas são palavras que a Escritura não usa. São palavras que a Escritura nunca disse. E os homens mais espirituais que pisaram sobre essa terra nunca usaram. Pelo contrário, eles temiam a Deus. Eles tremiam diante de Deus. Mas hoje nós vemos, por um lado, as pessoas que referem-se a Deus dessa maneira não têm nem escrúpulos sobre Deus. São irreverentes,
desrespeitosos, não entendem sobre Deus, não sabem quem é Deus, não entendem que Deus é um ser que transcende todo o entendimento humano, que não pode ser comparado com nada, é santo, é separado de tudo, e que jamais deveríamos ser irreverentes com o que diz respeito a Ele. Pelo contrário, os homens mais espirituais que já viveram foram homens que tremeram e temeram a Deus. Como assim, irmão? Moisés encontrou Deus na sarça. E Deus já avisou ele, não se aproxime. Né? E quando ele viu que era Deus, ele já pôs um véu sobre o seu rosto. Isaías, quando viu Deus sentado no mais alto sublime trono, disse, ai de mim, Ezequiel caiu como morto. Isso é Velho Testamento. João, no capítulo 1 de Apocalipse, quando teve aquela revelação do Cristo glorificado, disse, quando o vi, caí como morto. Na sua presença. Caí como morto. Esse é alguém que teme a Deus. E, aliás, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, 7. Nós temos que temer a Deus. Irmãos, você está dizendo que eu tenho que ter medo de Deus? Não. Eu estou dizendo que devemos conhecer a distância que nós estamos dele. Como assim? Quem nós somos? Quem Deus é? Qual é essa pessoa que adoramos? Quem é esse Deus? E quem nós somos? Então, quando nós olhamos para temer e tremer, nós vamos reconhecer o prejuízo do pecado em nós. Por isso nós vamos temer. Por isso nós vamos tremer. Por isso nós vamos nos ajoelhar. Por isso nós vamos ter atitudes como o fariseu que não ousava levantar os seus olhos ao céu, mas dizia, batendo no peito, ai de mim, que sou homem pecador. Se algum dos irmãos abrir a Escritura e mostrar algum dos apóstolos sentando no colo, abraçando, papaizinho, queridinho. Se algum irmão poder abrir a Escritura e mostrar isso, ou na história dos homens mais santos e espirituais e rendidos ao poder de Deus que andaram nessa terra, que fizeram isso, porque nós não encontramos isso na história. Nós encontramos na modernidade. Sabe como se descreve a modernidade que nós vivemos, irmãos? Rebeldia, falta de reverência, falta de temor de Deus. Não há temor de Deus diante dos homens. Eles não têm a mínima preocupação com Deus. Quem é Deus? A posição que Deus ocupa no universo. Não há temor de Deus. Cada um faz o que quer, como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse olhando, como se Deus não estivesse presente. Nós precisamos compreender o que é o temor do Senhor. Os homens caem de joelhos por causa do temor do Senhor. Os homens tremem na presença de Deus. E não é que Deus se afastou de nós, irmãos. Nós perdemos o senso da presença de Deus. Nós perdemos a realidade de quem Deus é. Nós não sabemos quem é Deus. Nós não sabemos a posição de santidade que Deus ocupa. Porque o temor não é um medo, um pavor, mas é um respeito, uma reverência pela posição que Deus ocupa. Por onde Ele está, por quem Ele é. Vou dar um exemplo claro. Muitas pessoas dizem assim, irmão, eu não tenho domínio próprio. Eu não consigo não brigar com a minha esposa, eu não consigo brigar com meus filhos, eu não consigo parar de gritar, eu não aguento essa situação, não é assim? Mas quando chega uma visita na sua casa, você aguenta.
Se ela ficar 1 hora, você fica 1 hora sem brigar. Não é verdade? Você parece que se transforma, não é assim? Porque você teme a pessoa. Você respeita a pessoa. Você não fala as mesmas coisas que você falaria na presença dessa pessoa, na ausência dela. Como nós precisamos compreender a onipresença de Deus. Como nós precisamos compreender que como seres humanos, como Elias disse no capítulo 19 de 1 Reis, o Senhor dos Exércitos, de cujo diante a face estou. Como nós perdemos o senso da presença de Deus. Como não é o problema que Deus não está aqui. O problema é que nós estamos tão corrompidos que nós não reconhecemos a sua presença. Por isso nós somos irreverentes. Por isso nós somos desrespeitosos. Por isso nós precisamos entender que Deus está com a sua face voltada e nós é como se estivéssemos andando diante da sua face. Então quando você está escondido pensando que a sua mulher não vê, pensando que o seu marido não vê, pensando que os seus filhos não estão presentes, o que nos falta é esse senso da presença de Deus. Amém, irmãos? E devemos temer a Deus, ter respeito por quem Deus é. E as pessoas que têm isso, verdadeiramente, elas estão cientes de quem elas são, da sua condição, e diante de um Deus santo elas estão. Elas estão cientes do prejuízo do pecado. Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Provérbios 8, verso 13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. Então as pessoas que compreendem diante da face de quem estão, irmão, elas falam com temor, elas pregam com temor, elas desconfiam de si mesmas, elas estão na guarda contra a tentação, porque elas reconhecem a sua condição e como devem se apresentar diante de Deus, que diz: sede santos, como o santo é o vosso Pai que está nos céus. Elas são contra o orgulho, são contra a altivez. Ela reconhece que o seu coração é enganoso e que não pode confiar em si mesma. Amém? Ela reconhece quem foi o Deus que a salvou. E elas tentam com todas as suas forças não ofender ao Senhor. Então, verdadeiramente nos falta compreender, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão dizendo que vão sentar no colo de Deus, que vão abraçar Deus, que vão beijar Deus, que Deus é o paizinho delas, elas estão se prostituindo, estão se corrompendo, estão mentindo, estão enganando, são orgulhosas, são hipócritas. Então que Deus é esse que essas pessoas dizem que estão sentadas no colo? Que Deus temível é esse? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, nós precisamos conhecer o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E tem mais, irmãos. Se você notar a continuação do texto, diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, porque é Deus quem opera em vós. 4:6 de Efésios diz assim: há somente um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos
e está em todos. Por que nós devemos temer? Porque Deus está em nós. Esse Deus temível está em nós. Esse Deus temível está em nós, disposto a operar através de nós. Por isso nós trememos. Então quer dizer que o Deus de todo o universo, o Deus transcendente, se tornou disponível através do seu Espírito e está dentro de nós. Deus está em nós. Esse mesmo Deus que abriu o mar, esse mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, esse mesmo Deus que tirou o povo do Egito com mão forte, esse mesmo Deus das pragas, dos milagres, está em nós. Efetua em nós. E agora que nós sabemos que Ele está em nós, nós nos caímos de joelho. Nós dobramos o nosso rosto. Nós entendemos, por exemplo, que quando os irmãos estão reunidos, o Senhor se faz presente. Nós tememos. Nós não brincamos com Ele. Nós o adoramos. Nós não apresentamos fogo estranho diante dEle. Nós não somos hipócritas diante dEle. Porque nós sabemos que tudo Ele vê. Ele sonda o nosso coração. Nós não formulamos orações a Ele bonitas. Nós somos sinceros. Nós nos arrependemos. Nós gritamos. Nós pedimos socorro. Nós reconhecemos a nossa condição. Nós o tememos. Por isso Ele pode operar em nós. Porque nós o respeitamos. Porque nós o honramos. Santo é Deus. Fiel é Deus. Foi Ele que nos chamou. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós nos portamos com dignidade como seus filhos. Nós não ficamos dizendo papai, papai, e desrespeitando a Ele. E pecando contra Ele, e mentindo e enganando. Nós fugimos de toda a aparência do mal, não por causa de nós, por causa dEle. Ele é santo, um Deus santo. Precisamos temer diante dEle, respeitá-lo. Amém? Nós vamos nos tornar espirituais, irmãos, quando nossas frontes se curvarem. Não porque nós aprendemos a nos curvar, mas porque nós reconhecemos quem Deus é. Nós vamos nos tornar espirituais quando nós dobramos os nossos joelhos. Não porque alguém mandou você dobrar o joelho, mas porque você não consegue ficar de pé, sabendo quem Deus é. Nós reconhecemos a sua santidade. Amém? E nós não ficamos como falando com Deus como nós falássemos com nossos filhinhos. Com palavras meramente humanas, desrespeitosas. Nós sabemos quem Ele é. Então precisamos nos portar com dignidade na sua presença. E não só na reunião. Nossa vida é uma vida que treme, que teme a Deus. E realmente é uma vida que vai transformar o mundo, se verdadeiramente teme o Senhor. Amém? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, seguindo um passo adiante, nós vimos 5 pontos. Nós desenvolvemos a salvação com temor e tremor, compreendendo o exemplo de Cristo, compreendendo que somos amados, entendendo a obediência, entendendo que somos responsáveis e temos recursos, amém? E tremendo diante dEle. Amém? Seguindo um pouco adiante, então nós vamos ver, irmãos, que realmente nós temos uma obediência a dar a Deus. Nós devemos uma obediência e uma conduta pessoal,
nós devemos fidelidade a Deus, obediência diária. Amém? Essa é a nossa parte. Nós temos essa dívida com o Senhor soberano. Por exemplo, 2 Coríntios 7:1. Agora nós vamos citar alguns textos que comprovam essa verdade. Paulo diz assim, verso 6, capítulo 6, verso 17. Por isso retirai-vos do meio deles. Deles quem? Verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente. E Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E ele continua o texto dizendo assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que nós fazemos diante de tantas promessas? Purificamos-nos de toda impureza. Amém? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo diz em Colossenses 3, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. O que nós fazemos? Pensamos nas coisas do alto, buscamos as coisas que não são dessa terra. Amém? Também em Romanos 6,19, Paulo diz assim, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros, outrora, para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora. Amém? Os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Agora nós nos tornamos servos da justiça e nós servimos a justiça para desenvolver a nossa salvação nesse processo que Deus está fazendo em nós de santificação. E nós precisamos entender que agora nós não podemos mais servir o pecado. Ele fala, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Nós somos servos da justiça para a santificação. E para ela nós apresentamos os nossos membros, cada parte do nosso corpo, nossos olhos, nossos ouvidos, as nossas mãos, o nosso trabalho, os nossos pés, nós oferecemos para servirem à justiça, para a santificação. Essa é a nossa responsabilidade. Deus já nos deu a capacidade, Deus já nos deu Cristo. É só nós lermos o capítulo 6 de Romanos. Anteriormente ele está falando sobre isso, 6,6. Sabendo isto, que foste crucificado juntamente com Cristo. E no verso 12 ele diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Mas ofereceis cada um os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Para a nossa santificação. Nós estamos nos apresentando a Deus. Efésios 4:1, como nós citamos, andai de modo digno da vocação que foste chamados. É nossa responsabilidade.
1 Coríntios, se os irmãos quiserem abrir também, capítulo 9, versículo 24. Irmãos, se nós ficássemos esperando a Deus sem fazer nada, paralisados esperando algum operar, não faria sentido esses textos. Amém? Nós temos nossa responsabilidade. Não que a capacidade venha de nós, mas nós temos responsabilidade. Senão seriam textos presunçosos, inúteis. Todas as vezes que a Bíblia inquirisse alguma coisa de você seria inútil. Mas não é Deus que faz? Sim, é Deus que faz. Mas temos a nossa cooperação responsável. Paulo diz assim: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm. 9:24 de 1 Coríntios. Mas um só leva o prêmio, ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Diz também: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Paulo, sim. E não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo. Isso aqui não é masoquismo, amém? Ele está usando a figura que o corpo dele é o servo dele, e não ele é o servo do corpo dele. Porque muitas vezes nós satisfazemos as vontades do nosso corpo. Hoje é dia de reunião, mas está um friozinho tão gostoso, acho que eu vou ficar deitadinho aqui. Isso é satisfazer a vontade do nosso próprio corpo. Amém? É colocar o nosso corpo e entregar a ele tudo o que ele pede. Essa é a concupiscência da carne, da qual a Bíblia diz que nós devemos fugir. E um irmão dizia muito sabiamente, ele dizia que o corpo é um bom servo, mas um péssimo senhor. E quando nós damos tudo o que ele pede, nós estamos sempre deixando de servir a Deus e servindo a carne. Porque é neste lugar que habita o pecado. Dentro de nós, no nosso corpo mortal, como Paulo diz em Romanos capítulo 7. Por isso que ele esmurra o seu próprio corpo e o reduz à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E nós vamos encontrar isso muitas vezes na Bíblia, nós não temos tempo, irmãos. Talvez eu vou só citar para registro Filipenses 3, 12 a 16. Se os irmãos quiserem abrir em Timóteo, 1 de Timóteo. E lógico, se você não entender que a salvação está na Bíblia nesses 3 tempos, você vai pensar que Paulo está falando que Timóteo pode perder a vida eterna e fala para ele se agarrar a ela. Está vendo como perde a vida eterna, irmãos? Paulo disse para agarrar, então se é para agarrar é porque não tem como, vai perder. Não é assim? Se nós não soubermos que esse texto que nos faz um pedido, uma ordem para que obedeçamos diz respeito à nossa santificação e o processo de salvação da nossa alma, então nós vamos pensar que nós perdemos a salvação. Mas o texto diz assim, em 1 Timóteo 6, 11... Tu, porém, ó homem, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo fala para Timóteo fugir, seguir a justiça, combater o combate da fé. Amém? Tomar mão da vida eterna. Viver agarrado nessa realidade interior. Abraçado a ela. Porque verdadeiramente você pode viver uma vida cristã inútil. Não espiritual. Mas Paulo está instruindo Timóteo, tu, filho meu, não.
se agarra à vida que tu recebeu. Se apodera, se agarra a ela com toda a tua força. Toma posse dela. Pisa o pé na terra. Marcha. Coloca o teu cajado na água. Põe o teu pé na cabeça do gigante. Onde tu pôr a planta do teu pé, eu vos tenho dado. Amém? Não está falando de perder a salvação. Está falando de se agarrar a uma realidade que existe no interior e desenvolver a sua salvação em responsabilidade e obediência. Também Hebreus 12, 1 e 2 diz que, visto que nós estamos sendo rodeados de tão grande nuvem de testemunha, e aquelas pessoas que ele cita no capítulo 11, os heróis da fé, pessoas que se agarraram em Deus e foram obedientes a sua vida inteira, e viveram pela fé, e foram salvos pela fé, foram transformados pela fé. E nós também devemos, vendo o exemplo deles, avançar na fé. Diz assim o 12:1. Portanto, também nós, visto que há de rodear-nos de tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que acontece conosco ainda crentes, irmãos? Peso. Embaraço com o pecado. O que nós fazemos? Nós nos desembaraçamos e nós corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Outro ponto com relação à nossa obediência é que, e é muito comum perdermos, é que a maioria de nós não é constante. A maioria de nós obedece um dia, desobedece 6. A maioria de nós não avança um período longo em perseverança. Então é uma obediência perseverante. É uma obediência constante. Porque muitas vezes quando nós ouvimos uma palavra dessa, nós pensamos, é hoje mesmo. A partir de hoje vai ser diferente. E amanhã nós somos enganados novamente. Então, mesmo que haja tropeços, que nós possamos olhar para a nossa vida e fazer uma avaliação e ver, não, realmente, mesmo com toda dificuldade, eu tenho crescido, porque tenho sido perseverante. O Senhor tem me dado essa capacidade. O Senhor me prometeu que me daria. Amém? Porque a salvação de Deus é completa, então nós temos um fim para chegar, como Hebreus 12 diz. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o nosso alvo, que é Cristo, e perseverando. Mateus 24:13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus também 4:13 nos diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente aqui 4:11, irmãos. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém? Nós temos ainda um repouso para entrar. E nós fazemos o quê? Nos esforçamos para entrar. E como é que nós nos esforçamos? A Bíblia diz nesse texto aqui que eles não puderam entrar. Sabe por quê? Porque ouviram a palavra.
Mas a palavra não foi acompanhada da fé naqueles que a ouviam. Incredulidade é desobediência. Nós somos chamados a perseverar crendo que Deus é poderoso para fazer conosco infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Confiando que Deus é poderoso para livrar o nosso pé de tropeçar. Confiando que Jesus disse que aquele que o Pai me dá, vem a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Confiando que o Senhor nos daria a vida eterna, como Ele disse, e jamais perecerão, e ninguém pode arrebatar eles das minhas mãos. Essa é a nossa confiança, por isso nós perseveramos, amém? Nós perseveramos em obediência, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Como assim, irmão? Então nós sabemos que todas as circunstâncias têm nos levado a Deus, têm cooperado para o nosso bem, nós estamos aprendendo com elas, elas têm uma finalidade, precisamos perseverar, mesmo que sejam as mais ruins, as péssimas condições que muitas vezes nos encontramos, perseveramos, amém? Sabendo que todas elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E a Bíblia diz, porquanto aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem salvos do inferno. Não só. Para um dia morar no céu. Não. Para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, homens e mulheres maduros. Amém? No que for nossa responsabilidade, nós nos comprometemos a tomar posse daquilo que Deus em Cristo nos deu. Amém? A obedecer a Deus, a perseverar. Esses são os vencedores do livro de Apocalipse. A não tornar a graça de Deus vã nas nossas vidas. A trabalhar, e homens que trabalham sabendo que toda a capacidade vem de Deus, mas que trabalham, que avançam, que crescem. Amém? Nós podemos repetir, irmãos, aprendendo o exemplo de Cristo, descobrindo que somos amados e que devemos amar. Amém? A obediência, a que temos responsabilidade, temos recursos em Deus, que devemos temer diante de Deus, devemos avançar e obedecer a Deus numa obediência ativa, diária, e não um dia, 2 dias, uma semana. Perseverar até o fim. E perseverando até o fim, Jesus disse que nós ganharíamos as nossas almas. Nós salvaríamos as nossas almas. Porque nós negamos a nós mesmos e decidimos a obedecer a Deus, como o Isa mesmo disse aqui para nós. Tomamos a nossa cruz. Amém? Porque é Deus que opera em nós. Então, rapidamente, se nós pudermos voltar lá no capítulo 13, no capítulo 2, verso 13. Podemos olhar outro dia. Deus opera em nós. Um Deus pessoal. Um Deus poderoso. Um Deus presente. Um Deus que faz, que está em nós. E faz tudo segundo a sua boa vontade. Esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus. Quando nós lemos essa passagem tão preciosa das Escrituras, nós vemos como nós devemos nos submeter a Deus. A vida cristã é uma vida de obediência e de dependência. Em perseverança. Amém? Capítulo 2, verso 13, dependência. Mas a nossa dependência não é estar sentado numa rede, esperando, amém? Dependência e obediência. Aí nós vamos descobrir no final da nossa vida que
tudo aquilo que gerou fruto para Deus, nós vamos reconhecê-lo, como diz Provérbios 3, em todos os nossos caminhos. E Ele endireitará as nossas veredas. Quando nós reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos. Amém? Que é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar. Todo o bem que você deseja, que produz fruto, vem de Deus. E Ele mesmo que também realiza. E de alguma maneira Paulo diz que você ainda é cooperador com isso. Essa é a graça de Deus conosco. Amém? Por um lado a responsabilidade humana, por outro a soberania e o poder de Deus. Que essas verdades possam andar sempre juntas na nossa vida. Amém? Deus, nós te damos graças por esse domingo tão precioso, onde o Senhor nos proporciona conhecer a Tua palavra. E num versículo que tantas vezes passamos por cima, Senhor, nós encontramos tanta realidade espiritual, tantas chamadas para a nossa obediência, tantas coisas que o Senhor requer de nós, e o Senhor não deu nenhuma responsabilidade para nós sem nos proporcionar a Tua capacidade. Como para a edificação do tabernáculo, o Senhor mesmo deu os dons aos orífices, aos que mexiam com prata, aqueles artesãos que mexiam com tecido. Todos eles receberam, Senhor, da Tua capacidade. Foi o Senhor que os habilitou. E é o Senhor que opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a Sua boa vontade. Nós nos submetemos a esse governo maravilhoso do Teu Espírito Santo, que tem em nós operado eficientemente. Também pedimos perdão, Senhor, de como não temos cooperado, como não temos obedecido, como temos nos desviado, buscando nossas próprias coisas, como temos sido irreverentes, sem temor, como temos brincado com a Tua presença. Nós te pedimos perdão, Senhor, perdoa-nos. Possamos realmente avançar em conhecer o Senhor e crescer no temor do Senhor, em sabedoria e graça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Comunhão na palavra.